Você quer saber o que focar na hora de estudar espanhol para o Enem? Se você respondeu sim, então você caiu aqui no vídeo certo. Olá, eu sou Elielma Santos e seja bem-vindo ao canal Um Sonho Espanhol. Olha, não importa o tipo de prova, a sua finalidade, por exemplo, prova da escola, prova da universidade, Enem, concurso, enfim, a gente sempre tem que saber o que a gente vai ali estudar, ou seja, os conteúdos, não é mesmo? E pensando nisso, pensando na hora de você estudar para o Enem, eu resolvi te ajudar, ou seja, eu vou aqui dar algumas dicas analisando as provas do Enem, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar as 3 últimas provas dos 3 últimos anos, ou seja, 2017, 2018 e 2019, e nós vamos fazer essa análise juntos. Vamos ver o que caiu em cada ano na prova de espanhol do Enem. Então, vamos lá! Primeiro de tudo, você sabia que você pode aí ter acesso a todas as provas do Enem dos anos anteriores? Sim, isso mesmo! O site do INEP, ele disponibiliza essas provas para você consultá-las, estudar por elas, enfim. Então, como você pode ver aqui no site, temos aí todos os anos com todas as provas. Como você pode ver nessa primeira questão, nós temos um conto de um famoso escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano. Então, o que é que a questão pede? Ela não só pede a interpretação do texto como um todo, mas sim a interpretação aí de uma expressão que tem neste conto, que tem nesse texto. A nossa primeira questão da prova, ela vai abordar o quê? Expressão. Segunda questão, temos um texto também e nele você vai fazer a leitura e a interpretação. Então, a questão, ela cobra o quê? Interpretação textual do texto como um todo. Terceira questão, nós temos um fragmento de uma canção, ou seja, a canção ela não está completa nessa questão, tá? Porque acredito que seja muito extensa, né? E aí colocaram apenas o fragmento dela. E a questão ela também pede interpretação. Você vai fazer a leitura, vai compreender o que é que o texto está falando, o que é que essa canção está falando e vai aí marcar a alternativa correta. Quarta questão também é de interpretação textual. Temos aí um texto. Vejam que os textos não são muito longos. Isso já para facilitar na hora da leitura e também por causa do tempo, né? Porque como o Enem ele tem muitas questões, 45 num dia e 45 no outro, ele traz aí esses textos mais curtos ou apenas fragmentos, né? Trechos de alguns textos. Essa questão, a questão 4, também é de interpretação textual. A questão 5 também é de interpretação textual. Vejam que nesta prova de espanhol no Enem 2017, nós tivemos 4 questões de interpretação textual e uma de interpretar aí uma expressão, né, relacionada ao texto. Vemos que o que se sobressaiu foi a interpretação textual. Mas notem uma coisa interessante, que a maioria dos textos, eles foram retirados de sites. Você pode perceber aí, ó, disponível em, e tá o site de onde foi retirado. E isso reforça mais uma vez a importância de você estar antenado aí, lendo muitas notícias, textos aí na web. Agora a gente vai partir para a prova de espanhol no Enem 2018. Vamos ver se ocorreram algumas mudanças, se seguiram um padrão. Vamos lá. Aqui na primeira questão nós temos um romance curto e o que é que ela pede? Pede que você faça a interpretação de uma expressão que apareceu lá no início desse romance. Então, vejam que seguiu aí um padrão, se repetiu em 2018, a mesma coisa que aconteceu na prova de 2017. Primeira questão, interpretação de uma expressão. Segunda questão, novamente outro texto. E aqui, novamente, apareceu uma expressão
que você tem que fazer a interpretação relacionando com o texto, obviamente. E na prova de 2018, nós temos 2 questões de interpretação de expressão até o momento. Terceira questão é de interpretação textual. Então a gente foge um pouco ali da expressão e entramos agora na interpretação textual como um todo. Quarta questão, mesma coisa. Segue aí igualzinho à terceira, interpretação textual. Quinta questão, nós temos mais um conto de Eduardo Galeano. Olha só a importância deste autor. Então, aqui também a questão, ela é de interpretação textual. Resumindo aqui a prova de 2018, tivemos 2 questões de interpretação de expressão e 3 de interpretação textual como um todo. E agora nós vamos para a nossa última prova de espanhol, a do ano de 2019. Vamos lá. Primeira questão traz pra gente uma estrofe de um poema de Manuel Machado. E é uma questão de interpretação dessa estrofe. Certo? Então aí a gente já tem a primeira questão de interpretação textual. Segunda questão, nós temos mais uma aí de interpretação de uma expressão. Então vejam que isso já é uma marca aí que a gente deve ficar atento de que precisa sim estudar expressões na língua espanhola. Devemos ficar atentos, não focar apenas em gramática e em textos de modo geral, mas devemos ter um olhar naquelas expressões, sabe? As expressões idiomáticas, expressões assim que as pessoas usam muito. Isso é importante aí para você compreender os textos e acertar as questões na hora da prova. Terceira questão, temos aí um texto e nesse texto o autor ele faz uma retomada daquela fábula A Cigarra e a Formiga, que eu tenho certeza que você conhece, que você já leu, já viu na escola, enfim. Eu tenho certeza que você conhece essa fábula. E a questão, ela pergunta justamente isso, né? Por que foi retomada a fábula A Cigarra e a Formiga nesse texto? Então, é de interpretação textual também. Quarta questão, nós temos um fragmento de um poema chamado Empanadas. E o que é que acontece nessa questão? A gente já vê ali pelo enunciado, né? Que houve uma personificação ali na palavra empanadas. E o que seria isso? Uma figura de linguagem, ou seja, ó, que coisa assim maravilhosa, uma coisa nova aconteceu. Na prova do Enem de espanhol em 2019, apareceu aí uma questão de conteúdo gramatical. Isso aí justifica a sua importância, ou seja, a gente precisa estudar também, além de estudar textos, fazer interpretações, de ter conhecimento gramatical também. A quinta e última questão também é de interpretação textual. E aí, o que é que a gente tira aqui de aprendizado dessas questões que a gente viu? Que a maioria delas são de interpretação textual, porém, pode cair questões de gramática, questões de expressões, e isso quer dizer que você não deve focar apenas em uma coisa ou em outra. Você vai focar, pelo que a gente viu aqui, focar em interpretação, em gramática e em interpretação de expressões. O peso maior vai ficar para a interpretação textual, obviamente, né? Porque caem mais textos. Também pode cair, sei lá, tirinhas, charges, mas é uma coisa que não apareceu nesses últimos 3 anos. Porém, pode ser que agora, na prova de 2020, apareça. Essa foi a nossa análise. Eu desejo a você uma excelente prova. Leia com atenção, siga os conselhos, as estratégias que eu mencionei no primeiro vídeo do canal, que tá aqui no card ou aqui na descrição, tá? Ou aqui você encontra o vídeo com as estratégias para você acertar tudo. Um super beijo, uma excelente prova e tchau!